Oi, Luiz Paulo, bom dia. Bom dia, Flor. Bom dia, Suzy. Bom dia, Patrícia, muito bem-vinda. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Solene Mendes Vieira. Muito bem-vindas, viu, para o nosso cafezinho hoje, que tá aquecido. Bom dia, Diokelly, Fátima. Que lindo, gente. Aqui tá recheado de gente bonita, hein? Vou colocar aqui. Café com propósito. Tá sem som, Flor? Meninos e meninas, estão me ouvindo bem? Obrigada, Patrícia. Deixa eu tentar aqui então mudar. Vamos ver. Vamos ver o que eu faço aqui. Aqui pra mim tá normal. Pera aí. Já estão me ouvindo? A Suzy tá me ouvindo. A Diokelly. O que será que aconteceu aí no de vocês, gente? Vai me dando aí o feedback, tá? Talvez o seu, porque o da Diokelly tá normal, o da Solene Mendes, da Suzy também tá normal. O seu tá normal, Patrícia, Alessandra? É só o da Flor e o do Luiz Paulo? Tenta sair e entrar de novo. Aí o da Solene também tá normal. Ana Paula, bom dia, minha pupila linda. Voltou, né? Uau! Então vamos começar. Que hoje o nosso cafezinho aqui, gente, ele tem sabor de vitalidade. E eu vou até já aqui começar a contar para vocês um pouquinho da minha história rapidamente, antes da Flor entrar, até ela se organizar aí com o microfone dela, pra gente poder já recebê-la, tá? É uma pessoa maravilhosa que eu conheci também durante os 21 dias de propósito. Ela me procurou para fazer live, né? E não pode ser nas quintas, porque ela tá estudando esse horário. E aí, por isso que eu decidi trazê-la hoje, porque vocês não poderiam perder uma história tão maravilhosa, né? Por causa de data, a gente ajusta, não tem problema. Gente, já envia aí 7 aviãozinhos, por favor, para as pessoas que ainda não entrou, já despertar, que eu quero começar contando para vocês um pouquinho da minha história, tá? A Flor se organizar. Só que antes, eu quero falar para vocês um versículo aqui que está em Lamentações 3:22, que são: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, ela não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E grande mesmo, gente. Por que é grande a fidelidade? Porque eu vivi isso na pele. Hoje, a minha pequena, né, a minha miúda para os portugueses, a minha caçulinha está fazendo 3 anos de idade. E há 3 anos atrás, quando ela nasceu, foi uma história muito forte. Eu vou abaixar aqui um pouquinho para a gente poder conversar. Foi uma história muito forte, que eu renasci no parto dela. Deixa eu só olhar aqui, saiu e entrou de novo. Se alguém mais não estiver ouvindo, gente, por favor, sai e entre de novo. Obrigado pelos feedbacks, tá? Que vocês estão ouvindo. O parto dela foi muito complicado. E foi um parto que não deu normal, portanto foi cesariana. E naquele dia ela já nasceu desfalecida. Foi muito difícil. Bom dia, Camila, minha linda. Foi muito difícil, porque quando eu vi ela daquela forma, meus batimentos cardíacos também foi lá em cima. Começou a acelerar e eu tive dor no peito, palpitação. E foi aonde que eu já percebi ali que não estava tudo normal. E aí depois que tudo passou, ela foi reanimada, né? O médico conseguiu, graças a Deus, fazer a sucção, porque ela nasceu com cordão na frente, fez cocô dentro da minha barriga. Bom dia, Márcia, que é um perigo muito grande.
sabe? E muitas pessoas falam que isso tem perigo de infecção generalizada. Então eu passei por tudo isso e ainda no final ela estava muito baixa, não dava normal. E quando meu marido saiu da sala de cirurgia ali, a médica contou, porque eles ficam com receio, né? Meu marido estava ali filmando, meu marido estava ali acompanhando todo aquele momento. Depois eu vou contar mais detalhadamente para vocês, eu vou contar brevemente o que aconteceu. E a médica realmente nos contou que tinha sido um parto muito difícil. Eu perguntei o porquê e ela foi fazendo essas explicações, né, meio que por cima, básica, mas ela falou que ou era eu ou era ela ali naquele dia. Gente, quando eu percebi que a minha vida estava por um fio, né, que a vida da minha filha, que era promessa, que sempre foi promessa, também estava por um fio, eu entendi que a nossa vida aqui, se Deus me deixou esse legado de estar viva hoje, porque hoje ela faz 3 anos, mas eu também faço 3 anos de renascimento, eu decidi que eu nunca mais ia viver da mesma forma. Eu nunca mais ia viver por viver. Por quê? A vida ela é muito rápida, ela é passageira. E essa vida aqui, bom dia Lilian, essa vida aqui, ela sempre tem um propósito. Ninguém tá aqui nessa terra por um acaso. Você não é um acaso. Assim como eu já não era. Quem me conhece, conviveu comigo, sabe que eu sempre fui uma pessoa que tive muita vitalidade, muita energia no que eu coloco, onde eu estou, e assim, desde pequena. Quem me conhece, assim, lá novinha na minha infância, bom dia, Isa, linda, me conhece da mesma forma hoje, porque assim, eu tive muitos trajetos na minha história que foi muito difícil, desde a minha infância, né? Eu já contei um pouquinho aqui nos nossos 21 dias de live, mas hoje eu não vou entrar nisso, né? Porque, amém, Camila. Hoje a história maior é a história da Flor. Mas por que eu quero contar pra vocês isso? Porque hoje faz 3 anos a minha filhinha. Então hoje eu celebro vida, celebro energia. Eu já gostaria que você colocasse aí o porquê que você celebra o dia de hoje. Por que você é grato? Eu sou grata pela minha vida, pelo renascimento da minha filha, porque se Deus me permitiu que eu estivesse aqui nessa terra, porque se a vida é uma aventura, ela é curta e rápida e passageira, nós não deveremos sair dessa vida, gente, sem fazer diferença na vida de alguém, na história de alguém, porque a sua história, eu tô até arrepiada falando isso, que a sua história vai curar outras histórias também. Então não é por acaso que você me ouve aqui hoje, tá? Eu decidi que depois que eu recebi o dom da vida, né? Pela segunda vez que eu recebi, eu fico até emocionada, desculpem. Mas pela segunda vez que eu recebi o dom da vida, né, essa oportunidade de eu estar viva aqui hoje, eu nunca mais vou ficar um dia nessa terra sem fazer a diferença na vida de alguém. Eu nunca mais vou viver nessa terra sem estar cumprindo o meu propósito de vida. Doia quem doer, eu não temerei, eu não vou ficar mais bloqueada, não serei mais refém dos meus medos, eu não serei covarde, porque o medo, gente, é covardia. O medo, ele é egoísmo. O medo, ele às vezes te trava porque está muito ligado no seu propósito de vida. E é por isso que muitas vezes você tem que romper para ir além, tá? Então não fique paralisado, não deixe de passar por nenhum dia nessa terra sem fazer a diferença na vida de alguém, na vida daqueles que te cercam, na vida de quem você tiver que pisar, tá? Encontrar por aí. Bom dia, Renato, muitas coisas maravilhosas. Bom dia, Andréia. Olha só que coisa mais linda, porque que história, porque ele me mostrou meu propósito. Kelly, que Deus abençoe cada um de vocês, a mais, minha prima linda. Eu sou grata por ter conhecido Jesus e ter mudado a minha história. É verdade, Nayara, eu sou grata pela vida e por tudo mais. A Ana Paula tá falando, a Ale tá falando que é grata pela família e a Camila tá falando que sente a missão. A Camila também já é uma convidada, viu, gente, pra estar aqui na live, ela é linda. Pensa numa pessoa que meu coração amou e abraçou minha alma, assim, no momento que eu encontrei, conectei. Daiane, bom dia, tá?
E eu sou grata pela minha história. Bom dia, Aline, muito bem-vindos. Eu já vou chamar a Flor, tá? Eu espero que vocês, de alguma forma, tenham essa conexão. A Suzy está falando aí que é grata pela vida dela, por família, pelas famílias que Deus colocou na minha vida. Nayara Mirelli, linda, eu também sou grata pela sua vida, viu? E a Márcia tá falando que é grata pelo dia de hoje, por todas as conexões que Deus me presenteou e você é uma delas. Márcia, vamos fazer uma live aqui também no quadro Conte a Sua História, tá? Obrigada por ouvir, tá? Eu já vou aceitar, porque eu sei que hoje vocês vão ser enriquecidos de tantas coisas boas que essa mulher tem, tá? Para nos agregar. Olha aí, já está aí. Olá! Obrigada, Ale. Também sou grata por conhecer você, tá? Bom dia, Flor. Muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todas. Isto está quente, está muito interessante. Eu não conhecia a tua história e fiquei assim bem impressionada. Foi muito linda, muito linda. Tocou o meu coração, porque tem a ver também, de certa forma, com aquilo que eu estou à procura hoje em dia, que é ter filhos. E para já ainda não tenho conseguido, mas realmente é uma história lindíssima. Que linda. Não é por acaso que você está aqui, porque você é uma videira frutífera. E o seu fruto virá. É uma videira tão boa que com certeza vai ter muitos e muitos frutos aí para estar continuando, né, essa história linda sua. E Amém, Flor, com certeza. eu já agradeço desde já por você estar aqui, né? Eu sei que você a princípio me convidou, mas eu sei que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? E assim, você estar aqui, eu não conheço ainda a sua história, não tenho ainda intimidade com você, mas hoje eu quero conhecer, quero que os meus seguidores também conheçam, tá? Porque eu já senti aquela essência maravilhosa, desde o momento que você conversou comigo ali no telefone. Aí a Camila tá falando que seu nome é lindo. É uma Obrigada, flor. Camila. E sim, na você verdade, é portuguesa? Você é portuguesa? Eu sou portuguesa, atualmente resido na Inglaterra há 3 anos. Sou casada, estou num processo de restauração. E isso vamos entender por causa do meu testemunho, mas Deus tem feito grandes coisas e eu só tenho a dizer que eu sou grata a Deus e que nós não devemos nunca desistir daquilo que Deus nos põe no nosso coração. Ele sabe todas as coisas. Nós às vezes não entendemos porque Deus não é para entender com a razão, Deus é para entender com o sentimento, não é? Com algo maior. Né? Temos que fugir da nossa razão. E então ele fala ao nosso coração e nós temos que acreditar naquilo que está, na intuição. Não sei se me estou... Estás a ver? Porque Deus fala através disso. Né? É uma linguagem muito suave, que muitas vezes passa despercebida, mas nós temos que estar atentas e perceber, por mais que hajam vozes e não é assim, e porque não é, porque muitas vezes as pessoas são descrentes, nós temos que acreditar naquele que nos deu as promessas. Sim, com certeza. Eu fico muito feliz e honrada de ouvir, porque assim, a Camila tá até falando aí que ama as portuguesas. E quando eu vim para cá, né, eu sou recém-nascida aqui, eu tenho 9 meses apenas em Portugal. Oh, né? Acabaste de nascer. Sim, acabei de nascer em todos os sentidos, sabe? Assim, e quando a gente faz esse processo de imigração, é muitas mudanças juntas, né? E assim, aqui eu conheço boa parte dos brasileiros. Eu vim para casa de brasileiros, conheci amigos brasileiros e acabei me conectando mais com brasileiros. E eu amo essa conexão porque me dá assim aquele impulso, aquele calorzinho do meu país, sabe? Isso. Mas ao mesmo tempo eu fiz um pedido para Deus, Flor. Eu falei que eu queria fazer amizade com portugueses também. E não é fácil. Tu sabes? Não é fácil. Muitos me falaram isso, mas por que você acha que não é fácil? Porque temos uma maneira de ser um pouco diferente. Mesmo os brasileiros admitem que nós, os portugueses, somos mais diretos, mais secos no falar. Vocês são contornam mais a coisa, são mais doces, põem mais mel.
Mas eu amo o povo brasileiro, já desde muito cedo eu frequento igrejas brasileiras, eu conheço, tenho amigos brasileiros e amigas, portanto eu já estou ambientada. Às vezes até me perguntam se eu sou brasileira, porque às vezes tenho assim algumas palavras que parecem mais brasileiras. Mas eu sei dessa realidade, porque as pessoas também comentavam, os brasileiros, não porque eu sabia, mas eu fiquei a perceber depois disso. Sim, é muito bom essa conexão. E assim, eu me É. sinto presenteada, porque eu ouvi muitas coisas mesmo. Mas Uhum. eu quis, assim, extrair a minha própria experiência. E eu me Isso, abri para isso. Eu falei assim: eu não quero ter a experiência do outro, porque a visão do outro é diferente. De uma maneira geral, é isso mesmo que eu percebo. Só que eu acredito que as nossas diferenças, elas também nos complementam, né? Essa isso, diversidade é maravilhosa, porque se tem um lado mais frio, né, segundo vocês, se tem um lado mais direto, se tem um lado mais, assim, às vezes mais duro, digamos, no sentido de ser cultural mesmo. E direto, a gente é chega com esse jeito que você falou que percebeu, né? Contornando, sendo mais doce. Tem um isso. propósito nisso, né, Flor? Claro, nós aprendemos com vocês também. Isso também é bom, também é uma qualidade a certa altura, por exemplo, com o marido, é uma qualidade, nós temos de ser mais doces, temos de ser mais compreensivos, mais não ir tão diretos ao ponto, porque dói às vezes, é verdade, eu sei, mas às vezes é melhor fazer um contorno, não é? E vamos ao mesmo, e o objetivo é o mesmo. Não, nós Sim, aprendemos com vocês também. Se abrimos o nosso coração e não olharmos para vocês com preconceito, que esse é o problema. sim. Mas acredito que a cada momento que a gente se abre para conhecer, a gente vai vendo que essas diferenças são boas, né? E eu Exatamente. estou totalmente feliz, porque todas que eu encontrei no meu caminho, eu não tive essa rejeição, eu tive acolhimento, eu tive Que bom. abraços, eu Uau. tive, assim, um espaço muito grande para trilhar. E é por Foi isso que mesmo hoje, Deus. né, essa live com você também é uma proposta muito linda, porque no lugar que eu estou indo, né, é 50% brasileiro e 50% portugueses, né, já. É assim, meio a meio, mas eu prefiro também estar me abrindo para conhecer novidades e hoje eu quero ouvir sua Isso. história, que você Ok. falou que tem uma história linda de superação e eu sei que aqui o público também tem muito a aprender, né, Com porque você certeza. só vai somar com a gente, fica à vontade. E eu vi, Flor, antes de você começar, eu vi lá no seu perfil que você colocou assim, que aonde você pisar os seus pés, ali será seu por herança, né? Mais ou menos Exatamente. assim. Isso. E eu quero que você conte um pouquinho desse processo aí de mudança e depois já entra no que você, de fato, né, se propôs a vir cá, mas com muita liberdade, fica à vontade, não tem um cronograma, né? Pode Exato. ficar Exato. livre. Mas queres que eu comece pelo princípio ou queres, como é que queres que eu faça? Queres que eu comece pelo meu testemunho ou queres que eu te diga qual é que foi já, efetivamente, o processo? Não sei. Acho que é melhor começarmos pelo começo, não é? O lugar que você se sentir mais à vontade, tá? Eu, Aqui a eu, gente não ensaia, viu, gente? Já vou falar para vocês que quem sabe faz ao vivo. Mas a Flor nem chegou a conversar assim de coisas, detalhes do que iríamos falar. Nós somos conduzidas aqui agora por Deus, exato. né? Em primeiro lugar, Amém. mas eu quero também deixar isso fluir de uma maneira, ser um rio de águas vivas aqui. Isa, obrigada. Ela diz, a Isa, que é uma querida, uma amiga, ela diz que tem a honra de conhecer-me. Eu também tenho a honra e tu também és maravilhosa. Não é simplesmente um agrado, mas é pura verdade. Eu identifico muito com a Isa, a maneira dela ser, e ela também é maravilhosa. Temos que combinar outra live, Isa, porque aquela ali não valeu, está bem? Ok, então, eu quero falar de quem é que eu era e de quem é que eu sou hoje. E o que eu vou dizer aqui, eu nunca disse, se Uau! calhar a ninguém, é verdade. Ninguém, nem a Isa, por exemplo, nem pessoas que me conhecem aqui, não sei quantas pessoas estão que me conhecem, mas eu nunca abri o meu coração a esse ponto. E porquê, Nayara? Porque pessoas que estão feridas, pessoas que não têm uma identidade firmada em Cristo, ou que não têm uma identidade revelada, uma clara imagem de si própria, não conseguem falar de si próprias. Não é? Não conseguem, não se conhecem, como não se conhecem, têm dificuldade em falar de si próprias. E eu não vou ter dificuldade
em realmente revelar algumas coisas do passado, porque eu já estou curada, eu já estou liberta. Isso é para testemunho, para Sim, testemunhar do poder e da grandeza de Deus. Então eu vou começar pelo princípio, ou seja, eu cresci numa família bastante humilde, meus pais são maravilhosos, desde já devo dizer, mas eles deram o melhor que eles puderam. O melhor que eles puderam era para seis, aliás, já estava, seis crianças e eles não tinham condições financeiras e nem psicológicas ou emocionais para dar atenção, dar educação, como realmente hoje em dia eu reconheço, não sou mãe, mas eu sei me colocar no lugar de mãe, que deveriam ter dado. Então houve ali umas falhas, eu falo por mim, os meus irmãos, eles estão na vida deles, eles sabem de si, mas eu realmente era uma revoltada e hoje em dia digo que sou uma inconformada no bom sentido, porque eu gosto de aprender, gosto de evoluir e nunca vou parar, porque esse é o meu espírito, é a minha essência. Eu estou sempre à procura de algo novo, porque eu sei que nós estamos aqui num processo e nunca mais vai parar até que a gente suba. E então, como eu disse, eles deram o melhor de si. Eu era uma criança muito exigente, confesso, sempre perguntava muita coisa, não é? Era muito ativa, muito proativa, enfim, o meu pai teve que trabalhar, porque tinha seis crianças, e a minha mãe era aquela dona de casa que ficava em casa a cuidar dos filhos. Muito bem, a partir daí eu cresci, claro, tive algumas situações que aconteceram, acho hoje em dia considero que a minha mãe foi um pouco negligente porque tinha muitos filhos e ela não conseguia tê-los todos de saia dela, então ela descuidou-se algumas vezes e nesse descuido houve, pelo menos comigo e uma outra irmã minha, houve abusos por parte de um parente, houve depois também abusos, digamos, superficiais, graças a Deus, mas que deixaram marca. Depois fomos ao dentista, também minha mãe, porque estava sempre a tentar fazer as coisas o mais rápido possível e poupar tempo, deixou-me lá, eu com meus 11 anos, sei lá, 10, 11 anos, não me recordo exatamente, mais o meu irmão mais novo, e o que acontece é que o doutor, mais uma vez, tocou-me indevidamente e desrespeitou-me. Isso tudo deixou marcas, obviamente. Eu não comecei a não confiar nas pessoas, isso começou a causar traumas. E pronto, obviamente, não é? Como criança, nós vamos crescendo e isso não é positivo, obviamente, não é? Fui crescendo, sempre revoltada. Os meus pais, como eu digo, o meu pai, eu não tenho muitas lembranças do meu pai principalmente, de brincar comigo, de estar presente, e ele estava sempre ausente, ele tinha dois trabalhos, enfim, para suprir a família. Isto para dizer o quê? Recordo-me do meu pai, já quando eu tinha os meus, sei lá, 12, 13 anos, aí eu recordo-me dele um pouco agressivo, ele batia pronto, era a forma dele educar, era a forma dele educar. Para ele estava bem, porque ele não tinha outra estratégia, ele não sabia melhor. E então ele educou assim, e mais uma vez isso trouxe-me alguns traumas, enfim, como devem calcular, isso veio tudo para a minha adolescência. Na minha adolescência eu perdi-me, porque lá está, uma pessoa revoltada, uma jovem com 17, 16 anos, 17, o que é que sem rumo, sem princípio. Ou seja, eu princípios tinha, porque os meus pais, graças a Deus, nunca deixaram de me levar à igreja, graças a Deus, foi uma coisa boa e vocês vão perceber o porquê que eu estou a dizer isso, porque tudo tem Deus, ainda bem que Deus usa as pessoas, ainda que inconscientemente. Os meus pais são católicos ainda, mas são praticantes, e eles levavam-me à igreja. E eu então, nessa fase dos meus 16, 17 anos, eu comecei a me envolver com pessoas de vícios, de drogas, enfim.
como naturalmente uma pessoa completamente perturbada, uma pessoa completamente desequilibrada, com aquela forma de ter sido educada, que, na minha opinião, eles não tiveram culpa, eles deram o que sabiam e deram o que tinham. Sim. Então, no meio disto tudo, eu com 18 anos, eu já estava perdida, não sabia o que fazer e eu fui à igreja, a Igreja Católica. Fui e começou a revolução, porque Deus ele é fiel. Eu ajoelhei-me lá e diante daquela cruz, com aquele. Conheces, não sei se alguma vez entraste numa igreja católica, com aquelas, enfim, com aquela imagem, e eu disse: Deus, se tu existes verdadeiramente, eu tenho que te conhecer. Uau. A partir daí, acredita, Deus ouviu. Deus ouviu aquilo que eu disse. Porque Ele começou a trazer estrategicamente as pessoas, as circunstâncias que depois, mais tarde, eu vim a perceber. Ou seja, Ele começou o processo da minha cura aí. Eu mesmo antes de aceitar Jesus, eu já era liberta de todos aqueles vícios que me estavam a levar para uma cova, digamos assim. Portanto, desde essa altura, Deus começou a trazer pessoas a falarem dele. Eu comecei a abrir os meus olhos, não sei como, mas eu comecei a sentir, comecei a ver Deus muito longe, mas começava a ver Deus no céu, a olhar para mim. Comecei, estás a ver, mesmo sem grandes bases, mas sei que Isso que talvez assim entrou como única, né, na sua vida, no sentido assim de ser experimentado direto da fonte, né? A Isa está falando uma coisa que é importante, que é uma oração ousada. Ousada, sim, E sem dúvida. mesmo, Flor, a gente passando por tantas coisas, né? Como você contou, que permeou várias fases da sua vida. Eu sei que muitos aqui têm também histórias de dor, histórias de superações. Mas o que eu vejo na sua história é que a gente precisa ter essa fé ousada também, para não conformar. Porque a inconformidade é que vai te ajudar a levantar da situação que você tá. Porque assim, igual você falou, os nossos pais deram o melhor que conseguiram. E se a gente fica naquela posição de vitimismo, de acusação, de briga contra os nossos pais, ou que seja com a vida que a gente leva, no relacionamento que a gente está, a gente não muda, né? Porque terrível coisa é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E olha só o que a Flor nos deixa de lição, gente, que nós precisamos agir de forma decidida e ousada, ainda que você esteja passando por qualquer momento de dificuldade. Levante-se e honre essa pessoa que você tem dentro de você, essa vida, que eu comecei lhe contando também que a vida é um dom, a vida é um privilégio, é um presente, né? Isso. Nós devemos zelar por ela, a gente não tem que ser refém dela, por mais que tenham dores no nosso histórico, tenham muitas coisas acontecido, porque hoje eu não contei nem um pedaço, né, do muito que eu vivi. Mas, na verdade, já foi uma dor muito grande, porque uma mãe vê um filho, né, nascer ali desfalecido, você vai com toda, né, aquela expectativa. Dói muito quando a gente percebe que talvez pode ser que isso pode dar errado. E tem muitas coisas, gente, que vai dar errado na nossa vida também. A gente não pode só olhar com a questão assim, ah, vai dar certo, vai dar certo. Nós temos que ter essa fé decidida e declarar todos os dias. Mas quando chegar as dificuldades, né, você precisa entrar com tudo, olhar para isso de uma forma decidida e ousada. Continua, Flor. Exatamente. Só isso. Não, é assim, o que eu sei é que Deus realmente começou a agir de uma forma sobrenatural na minha vida e apresentou-me pessoas e situações que me levaram a conhecer a Igreja Evangélica. Eu digo Igreja Evangélica porque de facto foi aquela que eu me identifiquei, não é? E a minha conversão quando eu conheci Jesus foi, eu já ia com o meu coração completamente quebrantado, já estava liberta de qualquer tipo de vício, ainda com bloqueios, obviamente, porque ainda até hoje eu reconheço que ainda tenho algumas coisas que eu tenho que fazer limpeza. Sim. Nós só não fazemos, ou só realmente não nos desbloqueamos se nós não tivermos consciência que nós estamos bloqueados. Não é? Mas Deus é maravilhoso.
Hum? A limpeza ela tem que ser constante, né? Constante. Isso. Ninguém está pronto aqui. Às vezes a gente se sente incapaz por ter feito algo que não foi dos nossos princípios, mas está todo mundo em transformação, tá? Mas está Bom tudo dia, bem. Está Camila. tudo bem. Minha amiga entrou aí, tá falando que tá com saudade de mim. Eu também com saudade de vocês, tá? E tenho muito carinho pela sua história. Depois quero até te convidar para você vir contar a sua história aqui também, Camila. Bom dia, Kate. E continua, Flor, que o nosso café Então, com a tá, Ana tá aquecido. eu hoje olho para trás, está tudo bem. Eu de antes tinha vergonha, confesso. Mas hoje eu olho para trás, não é com orgulho, não. Mas o orgulho foi das decisões que eu tomei. Sim. Isso é orgulho. Porque eu poderia ter tomado outro tipo de decisões, porque eu sei pessoas que estavam na mesma vida e que hoje já não estão vivas. Por Olha causa só. das decisões e daqui e talvez, e como diz a Isa e bem, de não terem a coragem de ter feito aquela oração. Porque eu sabia, no fundo da minha alma, que existia um Deus, mas eu não conhecia. Eu não conhecia. E eu queria, porque eu não vivo neste mundo só porque os outros dizem que acontece, só porque os outros dizem porque é bom. Não, eu quero viver isso na minha vida. Então, eu fui lá à fonte. Ei, se tu existes, pá, eu tenho que sentir, eu não consigo viver assim. E era realmente uma jovem, sempre foi muito curiosa, comecei por ser uma criança curiosa, uma jovem curiosa e hoje uma mulher curiosa, porque essa é a minha essência, graças a Deus. Mas tudo isso, Nayara, trouxe-me um peso muito grande nos meus relacionamentos, como deves calcular, e aí é que foi o problema maior. Mas, olha, eu de antes, eu tenho aqui até apontado que é para não me esquecer, eu de antes era uma pessoa frustrada. Estás a perceber porquê? Porque eu não sabia fazer as minhas escolhas, lá está, assertivamente. Ou seja, escolhas no sentido de relacionamentos. Aqui já estamos a falar um pouco mais. Porque é assim, se nós estivermos bem, se nós tivermos uma identidade, e isto é a importância das pessoas que estão aqui perceberem, quanto mais cedo nós tivermos uma identidade bem firmada, uma clara imagem de nós mesmos, quem somos em Deus, amadas, abençoadas, perdoadas, nós merecemos por Cristo, porque Ele já pagou o preço. Quando nós temos essa imagem, nós vamos fazer escolhas assertivas que nos vão dar frutos muito melhores. E Isto para você dizer o quê? falou uma coisa, Flor, que eu acho muito importante a gente fortalecer nesse sentido. Aqui tem muita gente falando, a Márcia falou, nossa, gente, eu tenho tantos bloqueios. E assim, uma coisa que é importante, Márcia, é o primeiro passo, inclusive, para a mudança, é a identificação. A É, identificação, ela parte para que você consiga lidar com isso melhor, porque eu também tive muitos bloqueios e sei que tenho e estou vencendo todos os dias. Mas o que que acontece? O que aconteceu com a minha história hoje me fez ressignificar. Inclusive, hoje eu trabalho nesse resgate da identidade, na ativação das pessoas para assumir o governo da própria vida, porque você não é o seu passado de dor, né? Como a Flor isso, falou, você não é a sua história de fracasso. Você isso, os rótulos que te colocaram. Você tem uma essência verdadeira que você precisa constantemente ativar. E a ativação vem de uma renovação da nossa mente. Então, todos os enquanto dias. conseguimos acessar isso, que é a identidade que a Flor falou, nós não vamos conseguir romper. Então, nós precisamos primeiro ter esse passo a passo, que nós somos um corpo que tem uma mente e que tem um espírito. Então, são as três coisas. Não é questão de decisão religiosa, que não é o que nós estamos tratando aqui. É uma Exato. questão de você estar todos os dias tendo uma fé decidida, mas agindo em conformidade, tratando esse trio, esse ser que é Isso. triuno, né, Flor? Que foi o que É a Flor verdade. falou. Porque se ela tem essa toda hoje, essa visão clara, é porque um dia ela também foi buscar. Isso. Então, a minha busca já começou há mais de 10 anos. Atenção, isto não é uma coisa que é assim. Embora, com muita sorte, há quem defenda a ideia de que há pessoas que são mais rápidas no gatilho, há pessoas que demoram mais tempo e há outras que demoram menos tempo.
Portanto, depende da pessoa. Agora, depende da pessoa não, depende da intensidade e do desejo de mudança. Sim. Eu acho que isso tem tudo a ver. Porque se o foco, quanto mais focarmos naquilo, mais aquilo se expande. Então, se for uma coisa boa, melhor ainda. Portanto, eu tenho essa experiência. Agora, eu também era uma pessoa angustiada, controladora. Isto eu estou a referir porque esses traumas que vieram comigo, essa bagagem que veio comigo, veio-me. O meu marido, no fundo, foi o meu espelho. E quando eu me casei, estava tudo lindo, mas quando eu casei e vim para aqui. Olha só a mudança. Língua, casamento, cidade, né? País. Epá, O foi uma coisa. Ah, marido, seu marido não é português? não é português, mais essa. Meu marido é paquistanês. Uau! Abençoado por Deus. Gente, que Glória a Deus. Mas isto para dizer, para dizer o quê? Eu, no início, comecei logo a ficar com os cabelos todos em pé, a coisa começou logo a correr tudo muito mal, porque nós, lá está, com todas estas mudanças, com o marido estrangeiro, que eu conhecia, mas mal, e nem me conhecia a mim, como é que eu conhecia a ele? Essa é uma realidade, há que pensar. Se nós não nos conhecemos, meus amigos ou minhas amigas, nós também não vamos conhecer o outro. Eu não vou conseguir automaticamente analisar, entre aspas, não é analisar, mas sim, de certa forma, quem é a Nayara, porque nós espelhamos uns nos outros. Não é? De sim. certa forma é bom e de certa forma temos que ter cuidado. Também não é bom. Sim. E tem uma coisa, Flor, para mim estar bem com o outro, eu preciso também estar bem comigo, porque ninguém, eu sempre falo aqui em lives, eu falo para os meus mentorados que ninguém veio para completar ninguém. Nós já Nada. somos inteiros. Se a gente tivesse ideia de que o outro vem para me fazer feliz, o outro vem para me completar, você nunca será completo. Então, Jamais. nós precisamos ter uma ideia também de que o outro ele vem para nos complementar. Se eu Sem estou dúvida. tão bem, eu posso me relacionar que o outro vai se chegar a mim, isso vai somar e vai virar um relacionamento muito saudável. Mas Maravilhoso. isso, né, na minha identidade, como você falou, Sem a dúvida. gente acaba travando essa ponte do relacionamento e colocando e culpabilizando o outro pelo nosso fracasso. E a carência que isso gera. Sim. É uma coisa controladora. É uma coisa, como é que eu ia dizer? É sufocadora, essa é a palavra. E ainda Ninguém, gera aquela dependência emocional, né? claro, é controladora, sufocadora. Ninguém merece, como vocês dizem, é verdade. E eu hoje reconheço isso, porque eu olho para trás e vejo. Realmente não é bom. Sim. Nem para nós, nem para o outro. Mas quando nós estamos doentes, nós não sabemos, não reconhecemos como. Não é? Mas a verdade é que Deus, eu estava assim, já estava a ficar meia, prontos, não sei o que é que fazia, eu estava aqui sozinha, não, e Deus disse-me assim claramente: eu faço exercício físico agora todos os dias, antes fazia 3 vezes, gosto muito de correr, e na minha corrida, que é o meu momento, que eu gosto de refletir, às vezes, enfim, gosto de pensar, Deus disse-me assim claramente: eu coloquei o teu marido na tua vida para te transformar. Eu digo-te, essa frase não foi de homens, não foi de ninguém, e eu acreditei tanto nessa frase. Por mais que o meu relacionamento estava um caos, eu sempre pensava nessa frase. Eu sempre pensava nisso. Deus disse-me isto, Deus disse-me isto. Eu não vou abandonar ou não vou deixar este barco enquanto eu não senti que era da parte de Deus. Eu nunca o fiz. E graças a Deus que não o fiz. Porquê? Porque no meio da jornada, digamos assim, eu comecei a perceber onde é que eu também estava a errar. Porque lá está, quando estamos doentes, o outro é que está mal. O outro é que não tem razão, o outro é que está sempre com a culpa, não é? Estamos sempre a pôr o dedo no outro, não em nós, não. Nosso foco tem que ser em nós. Primeiro em nós, depois no outro. E digo-vos, isso faz toda a diferença. Ô Flor, e qual que foi assim esse start que você deu, principalmente por ter essa cultura diferente, né? Essas diferenças aí, como que você conseguiu chegar num ponto comum, ter esse despertar de que não era o outro literalmente que ia te mudar, mas você precisou se fazer isso? Como que foi? Conta pra gente aí, que eu acho que isso é muito legal de se ouvir. Então, eu fiz o pior ano do Pablo Marçal.
Não sei Uau. se. Eu já o acompanho há quase há 2 anos e foi ele que foi uma faísca para despertar esse lado mais pessoal, porque graças a Deus, desde que eu me converti a Deus, o meu lado espiritual, eu nunca deixei de orar e nunca deixei de estar em comunhão com Deus, porque eu não somente creio em Deus, mas eu tenho uma comunhão com Ele, eu conheço Deus, a presença dele. Eu tive muitas experiências grandiosas, assim. Não vou contar aqui porque também seria longo, mas eu tive experiências com Deus assim, sobrenaturais. Portanto, venha o meu marido que é muçulmano ou que era, que eu já acredito que era, venha quem vier, jamais pode tirar a certeza que está dentro de mim. Por isso eu não tenho problemas de estar com homem de uma outra cultura, de uma outra, que supostamente que ele diz que é de uma outra religião, mas que ele já está convertido em nome de Jesus. Até por causa do meu testemunho, porque ele tem visto e tem sido transformado. Glória a Deus por isso. E foi por causa desse curso. Esse curso trouxe uma disciplina tão grande. Esse curso trouxe-me, sabes, era diário. Eu mesmo que eu não quisesse, eu me obrigava, porque como te digo, eu sou uma pessoa muito curiosa e quando eu acredito num projeto, eu vou. E eu também hoje sei que se tu acreditas numa determinada coisa e te focas, lá está como eu disse há pouco, focas naquilo, aquilo expande. E digo-te, o facto de eu ter-me concentrado naquele curso e ter feito até o fim, e várias tarefas durante o ano, até o fim, isso trouxe uma força mental. Então, deixa eu só repassar Sim, essa chave, porque ela é isso. poderosa, E gente. eu sei. Além de uma pessoa ousada em oração, né, que a gente sabe que ela é, ainda teve Amém. a ousadia de começar a se desenvolver pessoalmente, porque assim, uma coisa é a gente identificar, mas só a identificação não basta, nós precisamos planejar e mudar essa ação. Então, o Isso. que que ela fez? Ela começou a aperfeiçoar o autocuidado, o autoconhecimento, aprofundar nisso, porque à medida que ela foi se conhecendo, ela também viu que essas diferenças, gente, ela também faz parte. E uma coisa, Flor, que eu aprendi até com o Geraldo Rufino, numa Uhum. palestra que eu achei linda dele, é que todo ser humano, ele tem algo bom. E Isso. sabe o que que é a diferença que a gente precisa aprender? É lidar com essas diferenças. Não é querer Aceitar. o outro, né? Não é Isso. querer conformar e pensar que tudo aquilo ali eu vou aceitar a vida inteira. Não, mas a gente precisa entender que o outro é diferente de nós, mas ao Uhum. mesmo tempo eu respeito, eu estou também me transformando para o outro também perceber isso. Então a forma Claro, que eu me vejo atinge o outro. E a forma com que claro. eu lido com que o outro Isso. vem tentar trazer para mim, porque tem coisa que o outro quer derramar na gente, né? Mas Isso é. tem que ter esse olhar, de olhar e falar assim, opa, peraí, existe um limite. Nós nos relacionamos, mas nós não somos um ao outro e nem extensão um do outro. Não. Nós estamos aqui para seguir juntos, mas cada um tem que procurar essa melhora. Isso. Então, Ter a gente, sua identidade. foi uma chave, viu? Que Foi. a Flor liberou aí para nós. Isso. Não, é assim. Eu acho que tudo começa de uma identidade. Tudo começa por teres consciência de quem tu és, aceitar quem tu és, quem tu foste, quem tu és agora, principalmente quem tu foste, o teu passado. E isto também, nós também podemos refletir isso no outro. Sim. Identificar quem ele é, aceitar quem ele é, porque há muita coisa que eu não gostava, mas eu hoje aceito e tolero, porque eu antes não tolerava e não aceitava. Mas porquê? Porque também não fazia isso comigo. Sim. Se eu não faço comigo, eu não faço com o outro. É Uau, normal. É a foi mesma coisa o princípio de que se eu não me amar, isto é verdade, o outro não me vai amar. Porque é uma energia que nós emanamos. É incrível. assim, uma coisa que é importante também ressaltar aqui, Flor, dentro do que você falou, que aceitar depois da identificação, que é muito importante, não é a mesma coisa que conformar, viu, gente? Isso. Conformar é você entrar na forma da aceitação, cruzar os braços e falar, não tem o que fazer, ele é assim e É. assado. Conformar é você transformar, mas essa transformação, ela começa aqui primeiro. É de dentro Exato. para fora e não de fora para dentro. Por que que o mundo, Flor, tá essa confusão?
Porque as Isso. pessoas, elas geram e jogam as expectativas tudo no que tá fora. Ah, enquanto Claro. eu casar, eu não vou ser feliz. Mas aí chega o casamento, o que que eu tô fazendo para melhorar esse relacionamento? Ah, enquanto eu É, não tiver filhos, eu não vou ser feliz. Eu tenho amigos que até foram estéreis, sabe? Assim, um certo exato. ponto, teve que fazer tratamento, pessoas conhecidas. Falou assim, Nayara, eu queria muito ter filho, mas depois que veio, meu Deus, eu não quero ter mais filho, é muito difícil. Olha só o Pois, quanto nós somos complexos, é né? Enquanto verdade, humano. verdade. É por Sabes isso qual é que o segredo? conformar com a situação atual e nem jogar no outro. Quem Yeah. tem que ser bom pai para estar lançando essa flecha é você, é eu. E quem tem que ser a boa esposa para ter um bom marido somos nós também, né? Isso mesmo. Autoresponsabilidade. Exatamente. O segredo é esse. O segredo é esse, sem dúvida. Não, tudo começa dentro de nós, nós temos que ser o foco, nós temos que ter a responsabilidade de nos fazermos bem, de sermos felizes e aceitar a vida e o momento aqui, e sermos felizes com aquilo que temos. Se nós somos felizes com aquilo que temos no momento presente, seja o que for, pode ser a nossa humildezinha casinha, pode ser o marido que até é assado e cozido, né? Enfim, pode até não ter aquelas características que nós queremos, mas nós temos que ser gratos por aquilo que temos, porque é assim, essa é uma vida plena. Depois Deus vai nos acrescentando muito mais. Agora, se nós estamos sempre a reclamar, vai vir mais do que nós reclamamos. Isso é tudo uma energia. E isso é pura verdade. Eu tenho sentido isso na minha vida, desde que eu comecei a praticar a gratidão e o amor próprio. Eu atraio muito mais coisas boas. Deus me favorece. E eu Uau. vejo coisas a acontecer de uma forma linda. Então, na vida do meu marido, eu digo sinceramente, resulta quando nós somos um testemunho para ele. Ele já começa a fazer perguntas. Antes eu nunca me perguntou nada sobre Jesus. Agora pergunta-me coisas sobre Jesus. Agora pergunta-me assim, faz-me cada pergunta. Porque ele vê mudança em mim. E isso é o Exato. testemunho. É porque você prega, porque isso às vezes se torna até aversivo, a gente ficar falando, mas a gente precisa viver isso. Isso. O estilo de vida, ontem eu coloquei aqui nos stories, né, sobre a questão do desfrute, porque a gente passa por essa vida sempre esperando algo para poder acontecer para depois desfrutar. Mas é aqui nesse intervalo, sabe, Flor, que eu imagino que a gente precisa já desfrutar. E isso que você falou é um desfrute. Porque Sem se você dúvida. esperar a melhor condição, não é sobre ter a condição, gente. É sobre a decisão constante. Eu acho isso Isso. maravilhoso. E Eu, aí, eu, você tá falando aqui que a sua voz, Flor, tem força. obrigada. Sim, é verdade. Ela agora fez-me lembrar, não tem muito a ver com a voz, mas tem a ver com a alma que eu transmito. Eu trabalhei num trabalho, essa expressão, que era call center muito difícil. Ali só fica mesmo os bons e aqueles que se aprimoram. E simplesmente há pessoas que estavam lá um mês, 2 meses e iam-se embora. Eu fiquei lá 4 anos. Eu disse, eu Uau, só saio daqui quando eu estiver no top. E foi a pura verdade. Mas até lá chegar, eu levei muito tempo, levei muito na cabeça e foi muito difícil. Mas uma coisa é certa, eu nunca desistia. E o meu team leader dizia assim, meu Deus, olhava para mim e dizia assim, eu nem nunca tinha reparado, mas ele dizia assim para mim, meu Deus, tu tens uma força sobrenatural. Porque eu não desistia. É tipo, estás a ver aquele cão pitbull quando agarra, não desagarra? Eu era assim para os clientes, eles podiam dizer que não, mas eu voltava a ligar, eu voltava a ir lá e eu conseguia aquilo que eu queria. Porque é como ele dizia, eu não reconhecia em mim, a partir daquele momento eu comecei a perceber-me. Ele disse, tu tens uma força sobrenatural, que não é normal. e força é gerada pela sua decisão. Por quê? Porque, gente, a Flor poderia estar aqui contando pra gente só a história de dor dela. Ela poderia ter escolhido ter sido só aquele passado de dor. Mas ela ainda assim, ela escolhe a melhor versão e tem que nos impactar. E falando, não, não, ela não passa de algo abstrato que não produz efeito. E realmente, porque assim, é um complementando o outro, é um impulsionando o outro. A decisão
E lembrando, gente, que a decisão é uma construção. A partir do momento Exato. que eu decidi, não é porque eu decidi ter uma melhor vida, amanhã já experimentar isso. Eu decido caminhar e estar produzindo o meu melhor. E acaba que esse efeito, né, que é o que a Ana está contando aí, ele vai sendo, né, o que vai permeando a minha vida. Por quê? Porque a partir do momento que você constrói sua decisão, você vai estar queimando as pontes que te levava para aquele estágio de dor, né? Então, Exato. assim, é muito forte te ouvir, é um testemunho maravilhoso, Flor. E eu sei que muitas pessoas aqui hoje saem mais fortalecidas, como a tá falando, como a Isa falou, que está a ser impactadas, porque assim, nada é por acaso. E eu tenho certeza que como você transformou sua vida, essa energia, essa vitalidade que você falou que tem, Isso. vai ajudar a cada dia mais transformar as pessoas, porque você não vai transformar lá na frente, você já transforma por onde você passa. Com Porque certeza. você tem esse olhar, né, de te ver como você de fato é, já é uma Isso. transformação. Com certeza. E isso começa, e essa transformação começa quando nós não nos conformamos com aquilo que estamos a viver. Não aceitamos porque nós não merecemos aquela vidinha medíocre, aqueles maus tratos, seja de palavras, seja de agressões, o que for, nós não devemos aceitar. Seja no trabalho com o team leader, seja em casa com o marido, seja com os filhos. Nós não podemos nos conformar. Nós temos que realmente, dentro de nós, tem que haver uma revolta, num bom sentido, tão grande, e dizer, não, eu não aceito esta vida. Eu não aceito a forma como esta pessoa me está a tratar. Eu não aceito. Sou eu que estou a permitir, então eu vou me posicionar. Essa é a Uau! chave. Posicionamento, outra chave, gente, porque assim, uma coisa é você estar vivendo, né? Coisas que não escolheu viver, mas outra Isso. coisa é o basta, porque eu até fiz uma live, Flor, sobre isso nos 21 dias, que a vida ela só Isso. começa depois do chega. E esse É. chegar com ira mesmo, não é a ira de Isso. apropriar da gente sentimentos ruins, mas é aquela ira que Jesus falou que a gente pode irar para mudar, para Isso não mesmo. estar conformado, aquela ira que vai te tirar dessa situação e vai falar assim: chega, Do basta, conforto. algo diferente, eu aceito só o que eu nasci para receber na minha vida e na minha história. Exato. Tal e qual. É Então, isso mesmo. sabe aí, gente, da flor. Como disseste, não percebi. Tô falando, peguem a chave da flor, que Isso. é Exatamente. E Deus, acima de tudo, não nos esqueçamos que a base de tudo isto é Ele. Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos inspira, que nos ensina. Se nós tivermos um coração nobre, ensinável, simples, é a minha oração diária para que eu possa realmente continuar a ser transformada, porque há coisinhas que ainda hoje eu sinto que ainda hoje tenho que tratar, como por exemplo a irritabilidade. Eu reconheço, mas eu todos os dias a minha oração é: Deus, se há alguma coisa que eu não estou a ter consciência e que está em mim, revela-me. Porque eu não quero viver. Antigamente eu tinha pensamentos muito frustrantes, muito tristes, e hoje em dia esses pensamentos não existem mais. Simplesmente eu consigo controlar quando eles começam a chegar à minha mente, eu consigo controlar, porque eu tenho o poder de o flor. fazer. E foi o problema que acabou, que você começou a ficar assim, ou foi porque você que decidiu acabar com Eu, ele? eu decidi. Uau! Eu decidi. Sério, foi esse. Depois daquele curso, muita coisa na minha cabeça. O curso foi tipo, desmontou. O meu cérebro ficou desmontado e todo, tipo um carro que se desmontou, não é? E foi para uma reparação. E eu comecei a montar a peça, peça a peça, peça a peça, agora com uma forma de um olhar diferente, uma consciência diferente, uma perspectiva totalmente diferente. E eu depois realmente, não vou dizer que porque eu não gosto muito de dizer agora sou a minha melhor versão, não, porque eu não vou ser nunca a melhor versão. Eu quero estar sempre em transformação. Eu não me conformo e nem sou comodista para dizer, ai não, agora está bom. Não, eu sei que tenho mais para ser transformada.
Sim, sempre mais, sempre mais. E assim, gente, depois da decisão, nós já falamos aqui de vários tópicos, né? Falamos de posicionamento, de ousadia, de fé, mas depois da decisão eu percebo também na Flor o investimento em si própria. E o que é esse investimento? Não basta só eu querer estar diferente, eu preciso investir nisso, porque às vezes a gente até, Flor, gasta com coisas supérfluas, né? Que a gente pode, Isso. às vezes, investir melhor em nós. E você que está aí ouvindo essa live hoje, essa é a sua maior fonte de investimento. Sabe? Não gaste com coisas para suprir vazios existenciais. Gaste com coisas Isso. que vai te elevar, sabe? Porque uma pessoa que vai se conectar com você não é pelo seu maior diploma, não é pela sua casa, pelo seu carro, pela sua roupa de marca. A pessoa vai se conectar com a sua história de vida rompida, com aquela Com história certeza. que você conseguiu elevar, crescer e principalmente vencer. E é isso que a Flor hoje vem nos trazer. E Flor, a gente tem 5 minutos, né, para estar terminando. Eu queria que você desse as suas considerações finais. Parece que tem algumas perguntas aqui, mas a gente já vai responder, tá, Ana Paula? E eu queria que você nos desse as considerações finais, que eu sei que esse transbordo aí maravilhoso que você tem é por muitas e muitas outras lives. Eu vou deixar vocês aí com gostinho de quero mais, mas também entender gente que trabalha no horário, tem seus compromissos. E eu queria que você desse suas considerações finais. Deixa eu só ver a pergunta da Ana Paula aqui. Nayara, estou percebendo que esse tema se repete. É. Crianças e abusos. Tudo é possível ser superado, né? Lembrando que a Helena Canu e Martinello, tudo é possível. Gente, tudo é possível. É Exato. possível porque nós somos uma máquina que nós nascemos sem nenhum tipo de rótulo, coisas sujas na nossa vida, com história de dor. Nosso DNA é limpinho. O que vai acontecendo é, no decorrer da vida, como a Flor contou, é que esses traumas vão chegando e a gente vai tendo a nossa mente cauterizada por crenças que são limitantes. E aí a gente precisa o quê? Nós trabalhamos aqui, identificar qual foi o ponto de partida, porque viver inerte também essa dor, falar, ignorar, não, tá tudo bem, né? A religiosidade faz a gente falar assim, ó, mas eu perdoei, eu já perdoei. Perdoar é diferente de você desbloquear para agir, porque perdoar está no âmbito do espírito e nós somos corpo, mente, espírito. Então tem coisas que você não vai vencer na oração, você vai vencer na decisão, na transformação, mas também em uma busca e um investimento em você. Qual o investimento, Nayara? Aperfeiçoamento em amor próprio, que ela contou aí para nós. Aperfeiçoar e aprofundar em autoconhecimento. Aprofundar em autoestima, porque só assim você terá força para superação, mas principalmente diante de uma decisão constante, como ela falou também. Você não precisa estacionar, ficar ali, melhorei, venci, rompi, acabou. Não, nós vamos melhorando no caminho até chegar a ser dia perfeito. A Obrigada. glória. Me fale aí Então, sobre as minhas palavras são muito simples. Invista no seu autoconhecimento, invista na autoimagem. Se investirmos no autoconhecimento, tudo o resto vai fluir, florir mesmo. Agora, investir, eu posso vos dizer, eu paguei psicóloga e graças a Deus por isso. Eu investi no curso, eu investi em livros, investi muito tempo em palestras na internet e palestras e também pregações. Há muitos bons pastores também que nos indicam alguns caminhos interessantes, mas invistam em vocês e não se conformem, não sejam comodistas. Ah, tá bom assim, tá bom assim. Não, vocês merecem o melhor. E sou uma pessoa que tem uma identidade realmente bem firmada e uma autoimagem bem definida, consegue usufruir, transbordar isso na vida dos outros. É só isso que eu tenho a dizer, porque eu estou a viver, não é os melhores tempos, porque eu sei que Deus tem muito mais, mas eu estou a viver o início de uma história que vai ser um testemunho. O meu próprio marido disse,
eu quero ser um testemunho. Aí foi, para mim, ele confirmou só aquilo que Deus já tinha dito para mim. Quando ele disse eu quero ser um testemunho, ele só confirmou. Portanto, nós merecemos, porque Cristo já morreu por nós e já nos deu esse direito. Nós somos amadas, abençoadas e podemos todas as coisas se nós nos posicionarmos e não nos conformarmos. Uau! E olha só, além dessa conformação, é unir-se a pessoas com o mesmo seu propósito. Porque Isso. hoje está acontecendo aqui uma conexão de ideias, de muitas coisas que eu tenho certeza que foi preparado por Deus, porque nós não ensaiamos para trazer para vocês. E se você que está aí desse lado daí, se conectou, gente, com alguma coisa, eu vou até fazer aqui, tirar os comentários para a gente fazer rapidamente um print, para você marcar eu e a Flor, convidar mais e mais pessoas e viver esse transbordo na sua vida. Isso mesmo. Tá? Então vai lá e marca o que fez sentido para vocês, tá? E eu queria que em últimas palavras aqui vocês colocassem o que essa live te tocou em uma palavra, para que a Flor saia ainda mais ativada, para ativar mais pessoas, porque uma história curada vai transformando outras e outras e outras. Amém. E o que esse café proporcionou para você? Qual foi o sabor? Eu falei para vocês no início, sem saber de tudo isso, que era sabor de vitalidade. E o que significou para vocês, gente? Olha aqui que coisa mais linda, tanta coisa. Muita gente entrando, mas a gente já está finalizando, mas com muito carinho, vocês voltem amanhã. Amanhã não, quinta-feira tem outra live, outra maravilhosa que entrou. E terça-feira também, gente. Não fique de fora, eu vou tentar deixar gravado para vocês ouvir o testemunho da Flor, né? Essa flor que brilha no jardim aí. Amém. E muito obrigada. Qualquer coisa, se você não colocar aqui, olha aí, a Ana Paula falando de amor próprio e autoconhecimento. Uau! Sem dúvida. Foi o sabor desse café para você? Deus acima de tudo. Esse também é um princípio que nós, realmente aquele versículo que diz buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todos os dias eu declaro esse versículo, porque é muito, muito importante. Eu sei que a Flor já deixou aí chaves valiosas e essa tá acima de tudo mesmo. E eu quero deixar para vocês um grande abraço. Muito obrigada, Flor. Tem muita gente com força para correr atrás dos sonhos e força mesmo, foco, fé. E Flor, obrigada, tá? Um beijo. Obrigada eu também. Tá? Foi um momento muito especial. Vai ficar bem marcado para muitos mais momentos destes. Tenho certeza que sim, tá? E eu já visualizo nossas próximas e próximas aqui lives, tá? Obrigada. Beijinho grande, um bom dia. Façamos um excelente dia hoje, hein? Amém. Um excelente dia para todos, gente. Fica com Deus. Beijinho.